Ele trouxe você aqui, não por acaso, não por coincidência, mas Deus trouxe você aqui, porque Ele ama você. E Ele tem um plano e um propósito para você. Diga a Deus: Senhor, aqui estou, com minha história, com minhas lutas, com minhas dúvidas, com minhas angústias, com meus medos, mas aqui estou na tua casa. Eu quero ouvir a tua voz. Quero que tu fales ao meu coração e que a tua palavra me alimente, que a tua graça me cubra, que o teu amor me envolva e me ajuda, porque eu quero fazer a tua vontade, quero te obedecer, quero estar bem pertinho de ti. Em nome de Jesus, amém. Nesse texto da palavra do Senhor que foi lido, Jesus estava sendo inquirido, estava sendo questionado, porque é muito bom, não é, a gente ver e ouvir discussões a respeito de temas interessantes, temas pujantes. É tão bom, a gente gosta sempre de ouvir discussão. Não é à toa que muitas pessoas discutem, são muito amigos, mas, por exemplo, quando dois times de futebol estão medindo forças, há uma discussão linda, né? Às vezes calorosa. As pessoas gostam de discutir política, discutir sobre futebol, discutir sobre teologia. Alguns querem saber qual é a cor de qualquer coisa. Alguns querem saber até qual a temperatura do inferno, ou qual o brilho do resplendor do céu. Alguns querem saber se a teologia nossa é a mais pura ou a mais impura, sei lá. Tanta gente se anima com discussões, e naquele tempo não foi diferente. Com Jesus, eles queriam interrogar a Jesus, queriam provocar a Jesus, queriam apanhar Jesus em algum deslize. E os mestres, os escribas, estavam ansiosos e ávidos que Jesus desse uma sobrada. E chega um desses sábios, escribas, conhecedores do Evangelho, conhecedores da lei de Moisés, e pergunta: qual é, Senhor, o principal dos mandamentos? Jesus responde. E quando Jesus responde, aquele mestre elogia Jesus. Já pensou um mestre elogiando Jesus? Que bom, Senhor, você respondeu bem. Um mestre da lei elogiando o Senhor Deus Todo-Poderoso. O mestre da lei elogiando aquele que está acima de todas as leis. O mestre da lei elogiando aquele que é o autor da lei. E dizendo: bom, Senhor, o Senhor respondeu bem. E Jesus, depois do elogio, olha para aquele moço e disse: sabe, filho, tu não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. Não estás longe. Isso quer dizer, tu estás perto. Tu não estás longe. Podes estar perto, ou bem pertinho. Mas tu não estás longe. Talvez muitos de nós, ou alguns que nos ouvem pela internet, estejam também nesta condição, longe ou perto, porque esse texto da palavra de Deus, Jesus destaca que aquele moço, por conhecer tanto a lei, por conhecer tanto os mandamentos, por saber tanto a respeito de Deus e dar uma resposta tão bonita e elogiar Jesus, Jesus disse: olha, não estás longe do reino de Deus. E talvez tu que estejas aqui esta noite também não estejas longe, estejas talvez bem perto. E sabe por que eu te digo isso, filho? Porque diante de Deus existem três tipos de pessoas. Existem três tipos de pessoas diante do reino de Deus. Existem aqueles que estão longe do reino de Deus. Existem aqueles que estão perto do reino de Deus. E existem aqueles que estão dentro do reino de Deus. Uns longe, outros perto e outros dentro. E eu quero conversar com você sobre isso, porque Deus está profundamente interessado em que você dê uma resposta a Ele nesta noite. Em que tu te posiciones, em que tu entendas que tu também estás entre um destes que descrevemos nesta hora. Ou tu estás longe do reino de Deus,
Ou tu estás perto do reino de Deus, ou tu estás dentro do reino de Deus. Mas quem são os que estão longe? Muito longe. Há um hino antigo que diz: longe do Senhor andava. Não é? Há tantos que estão longe, distantes, muito distantes, longe do conhecimento de Deus, longe porque nunca ouviram falar de Deus, longe porque nunca ninguém lhes falou do amor de Deus, longe porque nunca alguém teve compaixão ou misericórdia para transmitir-lhes algo a respeito de Deus, longe, tão longe, que podem até dizer a Deus: eu nunca ouvi falar de ti, eu nunca te conheci. Pois os que estão muito longe podem até dizer que não conhecem a Deus de forma nenhuma. Mas a Bíblia diz que até estes que estão longe, muito longe, são indesculpáveis diante de Deus. Sabe por que são indesculpáveis? Porque o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, ele diz isso. Vamos ler juntos comigo o que diz? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens podem conhecer a Deus porque os atributos invisíveis de Deus se reconhecem nas coisas criadas. O salmista diz no Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala. Não se ouve a sua voz, mas a natureza proclama os atributos de Deus, e todos os homens são indesculpáveis, quer estejam longe ou tão longe que não o conheçam, não podem ter desculpas diante de Deus. Por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, existem muitos que estão longe, mas não podem dar desculpas de que não conhecem a Deus, porque a natureza anuncia a glória de Deus. Existem também aqueles que estão perto do reino. Quem são os que estão perto do reino? Este jovem escriba era um conhecedor da lei de Moisés. Perto do reino estão aqueles que conhecem. Muitos religiosos estão perto do reino. Muitos religiosos conhecem tanto a Bíblia, de ponta a ponta. Muitos doutores de teologia conhecem todos os temas da teologia. Muitos estão perto do reino porque conhecem os mandamentos. Um moço disse a Jesus: como mestre, que posso fazer para entrar no reino dos céus? Jesus diz: porque tu me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Guarda os seus mandamentos. E aquele moço disse: Senhor, eu os tenho guardado desde a minha meninice. Há tantos que estão perto do reino e guardam, e leem, e conhecem, e estudam, e ensinam sobre a lei do Senhor, mas estão perto. Porque os que estão perto são aqueles que sabem, mas nada praticam. São aqueles que conhecem, mas nunca põem em prática. São aqueles que são capazes de descrever qualquer tema teológico, mas não são capazes de guardar no coração e obedecer à palavra de Deus. Perto, são aqueles que se dizem religiosos, que se dizem que andam com Deus desde novinhos, desde pequeninos. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu nasci nessa religião, eu cresci nessa religião, vou morrer nessa religião. Perto, são aqueles que dizem ser e não são. São aqueles que não conseguem dizer o que são, nem são o que dizem, como o nosso bispo Dom Ximenes muitas vezes nos tem ensinado. Há muitos que parecem e não são, nem são o que parecem. Pois pertinho do reino de Deus estão muitos que leem a palavra de Deus, mas não obedecem. E aquele moço estava perto do reino. Aquele moço
foi elogiado porque ele era conhecedor da lei, porque era um intérprete da lei, porque conhecia todos os mandamentos. Ele foi elogiado e Jesus mesmo disse: filho, tu não estás longe, tu estás perto. Não pense você, filho, que por estar perto na religião, você esteja com Deus. Não pense você, filho, que por estar perto do conhecimento de Deus, você esteja com Deus. Não pense você, filho, que por ser bondoso, por cumprir os mandamentos de um certo modo, por achar que conhece Deus e não o obedece, esteja perto, esteja nele. Porque muitos que o conhecem não praticam. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz isso no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24. E eu quero que você leia bem forte, todo mundo dizendo esse texto. O que diz? Porque... pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Não é verdade? Já experimentou isso? Eu acredito que aqui neste auditório não tem nenhuma mulher que não tenha olhado para o espelho hoje. Homem também. Quantos homens olharam para o espelho antes de entrar aqui na igreja? Sejam bem honestos. Isso, não fique achando que é só as mulheres, não. Quem não levantou a mão, olhou também de algum modo. Deu uma brechadinha. Quantas mulheres que estão aqui nesta noite olharam por pelo menos 2 minutos o seu rosto no espelho? Sejam bem honestas. Vixe, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Tem delas que parece que ao sair de casa, se pudesse, andava assim, com o espelho na mão o tempo todo. Não é verdade? Ai, Deus, como amamos os espelhos, não é? Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Você sabe como é o seu rosto? Você se lembra do seu rosto? Você olhou na última hora, ou em 2 horas atrás, você olhou o seu rosto pelo menos uma vez no espelho. E se for bem sincero, você não se lembra mais como é o seu rosto. Se lembra da maquiagem, se lembra do toque, se lembra do pó, se lembra do detalhe, se lembra do batom, mas não se lembra do seu rosto. Se for bem sincero. Agora, se for inventar mentira e dizer, eu lembro, eu sei. Nós não lembramos do nosso rosto quando saímos da frente de um espelho. É assim que muitos são. Leem a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, mas não a obedecem. É exatamente assim. Olha o rosto no espelho e para logo esquece como era. Porque somos assim. Muitos de nós somos assim. Vivemos na igreja dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Vivemos na igreja nos maquiando com as doutrinas, nos maquiando com as pregações, nos embelezando com os textos bonitos, com os pregadores que nos encantam, com aqueles que proclamam a palavra de Deus com beleza, com galhardia, mas você sai à porta no estacionamento e parece que tudo que ouviu foi por água abaixo. Tem alguns que no estacionamento da igreja, se pudessem, já estraçalhavam o irmão. Ouvem. Há quantos de nós que ouvimos a palavra de Deus assim como o pato? A água bate na cabeça, sai na cauda e ele não se molha. Tem tantos que ouvem a palavra de Deus, ouvem, mas não cumprem. Há tantos que estudam a Bíblia ao longo de anos e anos e nunca obedeceram o que a palavra de Deus orienta. Há tantos. E o Senhor Jesus continua dizendo, eu estou à porta e bato, eu estou à tua porta e bato, abre a porta, deixa eu entrar. E muitos de nós somos assim como meros espectadores, que nos maquiamos diante de um espelho, mas nos esquecemos daquilo que o espelho nos disse. E espelho diz sempre a verdade, embora às vezes invertida. Porque você diante do espelho sempre esconde o que você realmente é. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que estão perto
são aqueles que, como um espelho, um rosto no espelho, logo se esquecem. Porque quem está longe e quem está perto, ambos estão fora. Ambos estão do lado de fora. Não adianta estar tão longe que a nossa vista não alcance. E não adianta estar tão perto como estar diante da porta do reino de Deus. Porque muitos vivem à porta do reino de Deus. Muitos vivem diante da porta, mas nunca entram, mas nunca se comprometem, mas nunca estão dispostos a renunciar aos seus amores, os seus pecados, as suas rebeldias, as suas rebeliões. Há muitos que gostam e admiram a religião, admiram a igreja, admiram o culto, admiram as pregações, mas não se comprometem com a palavra de Deus porque estão perto, bem pertinho. Os que entram pelas portas da graça são os que estão no reino. O reino de Deus não é comida e bebida, filhos. O reino de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Os que entram pelas portas da graça, da fé, do amor de Cristo, são como os prudentes daquela parábola que Jesus nos contou sobre as 10 virgens, e que estavam se preparando para receber o noivo, como descreve a palavra de Deus em Mateus capítulo 25. 5 delas estavam apercebidas de que o noivo poderia chegar a qualquer hora. E 5 delas estavam desapercebidas, não estavam nem aí. E disseram: nos dá um pouco do teu azeite, porque ouvimos o grito de que o noivo está vindo. E as prudentes disseram: não posso negociar meu azeite, vai lá os que vendem azeite, vai e compra. E elas foram e compraram. E só que nesse ínterim, enquanto elas foram buscar o azeite, a Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 25, versículo 10, diz isto, leia bem forte comigo, o que diz? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entravam, e fechou-se a porta. Leia outra vez a última frase, e fechou-se a porta. Filho, está longe do reino e está perto do reino é estar fora do reino. Porque só está no reino quem entra pela porta. Porque se alguém tentar entrar de outra forma, é somente ladrão e salteador, porque Jesus disse, se alguém tentar entrar por outro caminho, é ladrão e salteador. Jesus disse em João capítulo 10, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, mas não adianta tentar entrar para o reino dos céus por porta, qualquer outra que seja. Não tem porta de sacrifícios, não tem porta de benevolência, não tem porta de religiosidade, não tem porta de bondade, não tem porta de benignidade, não tem porta de boas obras, não tem porta de galhardia, não tem porta do riso, não tem porta de alegria. A única porta que dá acesso ao reino de Deus chama-se Jesus Cristo. Aleluia! E se você não entrar por ela, está fora. Quer longe ou perto, está fora. E Jesus nesta noite diz isso: eu não te quero ver longe, eu não te quero ver perto, mas eu te quero dentro do reino. Ele veio a este mundo não para que tu escutes, para que tu aplaudas os milagres. Ele não veio a este mundo para que tu estivesses ovacionando as maravilhosas palavras de Jesus. Ele não veio a este mundo para ser um espetáculo de multidões. Ele não veio a este mundo para fazer milagres e maravilhas. Ele veio a este mundo para salvar o pecador dos seus pecados. E eu sou o principal dos pecadores, como disse o apóstolo Paulo. Ele não veio para ser espetáculo da terra. Ele veio para fazer você entrar no reino de Deus. Ele veio para abrir a porta da fé, a porta da esperança. Ele veio para abrir a porta da graça,
Porque a graça de Deus é indescritível e é incomparável. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Querido, tu estás longe, Deus te ama, Jesus te ama. Querido, tu estás perto, Jesus te ama, Jesus te quer. Mas Ele não te quer do lado de fora. Ele quer que tu entres por esta porta. Ele quer que tu o recebas, porque Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele. Cearei com ele e ele comigo. A entrada do reino de Deus não é uma entrada de igreja, não é uma entrada de templos, não é uma entrada de religiosidade, não é uma entrada de teologia. É uma porta, que é Jesus, que Ele tem que entrar pela porta do teu coração. E se Ele nos convida, é porque Ele diz isto: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não sei quão longe tu estás ao ponto de achares que não conheces a Deus. Não sei quão perto tu estás ao ponto de te contentares com a religiosidade fria, mecânica, automática. Não sei quão perto tu estás ao ponto de achares que por seres religioso estás diante de Deus. Mas Ele te convida para que tu entres por esta porta. Para que tu não tenhas medo de entrar na porta do reino dos céus. Para que tu não tenhas medo, porque ao entrares, Ele sarará toda a tua enfermidade. Ele perdoará todos os teus pecados. Pois Jesus garantiu isso. Vamos ler juntos comigo? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Todos os que estão longe e fora vivem cansados. Os que estão perto e fora também vivem cansados. Mas só há descanso para quem está em Jesus Cristo. Só há conforto para quem nele vive. Só há alento para quem com ele está. E não importa, não há diferença se longe ou perto. A grande diferença está entre os que estão fora e os que estão dentro. Se estás cansado, sobrecarregado e queres vir até Jesus com teu fardo, com tuas dores, com tuas angústias, com teus sofrimentos, com tuas inquietações, com teus medos, abre mão da religiosidade e entra no reino de Jesus. Entrega o teu caminho hoje ao Senhor, confia nele e Ele fará tudo para ti. Quero orar por ti enquanto cantamos um louvor. Eu quero te dizer uma coisa: não importa quão longe estejas ou quão perto estejas, mas se queres que Jesus te acolha, que Ele te abrace hoje, que Ele te envolva com os seus braços gostosos e te perdoe, faz isso, aproxima-te dEle e diz: Senhor, eu quero entrar neste reino bendito. Eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu abro o meu coração e não sei como será, mas eu sei com quem estou. Não sei o que vai acontecer, mas creio, de hoje em diante, quero estar contigo, me ajuda. Quero estar dentro do reino, não fora, não longe, nem perto. Enquanto cantamos, se você deseja trazer ao altar do Senhor sua vida, seu coração, sua alma, do jeito que está, mas traz aqui, para o lado de dentro, não para perto. Louvemos o Senhor. Vem do teu lugar, como tu estiveres, e vem aqui à frente para que eu ore por ti, para que eu peça a Deus por tua vida nesta noite. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Esse É uma decisão tua que me ama. de dizer: Jesus, eu quero estar do lado de dentro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ele te acolhe, Ele te abraça. Esse Se tu quiseres ficar em pé, ao invés de vires até aqui à frente, fica. É uma atitude tua, é uma escolha tua. Porque tu estás escolhendo ficar dentro do reino. Os meus mandamentos E os guarda. Esse é o que me ama. Ele te ama, Ele te ama. Aquele que tem Os meus mandamentos e os guarda. Isto. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Senhor Jesus, faz isso conosco hoje. Abraça-nos agora do lado de dentro da porta. Abraça-nos com o teu amor, com o teu perdão, porque não queremos mais estar longe. Não queremos também estar perto. Queremos estar dentro do teu reino. Queremos que tu, Senhor, tomes conta do nosso coração e que tu mudes a nossa atitude. Queremos estar, Senhor, acolhidos pelo teu reino de perdão, de paz, de graça, de amor, de misericórdia. E tomamos essa atitude assim no teu altar, nos levantando no lugar onde estamos e dizendo: Senhor, não quero estar perto, nem quero estar longe, quero estar dentro do teu reino, em nome de Jesus, amém, aleluia. Volte ao seu lugar cantando, louvando o nome do Senhor, porque Ele ama você, Ele acolhe você.